E, meu irmão Jarbas, além dessas duas linhas de pensamento, existe outras? Seu irmão quer falar um pouquinho também das outras linhas de Existe, pensamento soteriológicas? existe, assim, de cabeça que eu consigo pensar, cara, além de Calvin e Arminianismo, pelo menos umas outras 7 ou 8. Vamos começar Meu pelo menos. Deus! Você vê que tem muito mais, né? Então, tem gente aí arrancando os cabelos, arrancando a roupa, brigando de unhas e dentes por causa dessas duas, que ele nem estudou direito, às vezes, né? Nem estudou material exaustivamente de uma ou de outra perspectiva, mas ele sequer tem concepção de que existem outras tantas perspectivas. Então, uma vez que você entende que a multiplicidade, cara, você percebe como você começa a adotar um tom mais humilde, porque, cara, eu estou aqui crendo nessa, mas essa é uma em 8, por exemplo. Né? Não é como, por exemplo, uma questão primária da fé, por exemplo, trindade. Trindade é a doutrina primária do cristianismo. Você negou isso aqui, você é um herege. De fato, isso é questão primária. Não existe multiplicidade de perspectiva aqui. A multiplicidade em relação a isso já é heresia. Mas, no que diz respeito à dinâmica da salvação, como é que se dá o mecanismo, nossa, existem N escolas diferentes além dessas duas. E, obviamente, se a gente começa a resumir o cristianismo nessa ou naquela, que começaram lá no século XVI, calvinismo no século XVI, arminianismo no século XVII, você vai estar excluindo aí uma par de cristãos que vieram antes disso, ou mesmo que vieram depois, né? E que são dessa ou daquela tradição, e que amam a Jesus, amam o evangelho, mas divergem em detalhes sobre como a salvação, né, o mecanismo dela se desenvolve na vida cristã. Então, só para citar alguns exemplos, para ver se as pessoas começam, pelo menos, a se pôr no lugar assim, de perceber qual é o tamanho do assunto, né? Pra, talvez elas pensassem assim, poxa, realmente tem muito mais coisa do que o que eu estou pensando aqui, do que eu já ouvi falar até agora. Só de você perceber, talvez, o tamanho do assunto, você começa a perceber a sua pequenez e começa a ter um tom mais humilde, cuidadoso. Vou dar alguns exemplos, tá? Vamos começar pelas perspectivas heréticas, aquelas que realmente não são o cristianismo, são perversões da soteriologia cristã. Pelagianismo e semi-pelagianismo. Essas duas são as únicas que eu me lembro aqui, perspectivas soteriológicas que de fato são heréticas. Né? São as duas escolas, duas tradições de pensamento heréticas. O semi-pelagianismo é muito presente no romanismo. O católico romano, embora, obviamente, eles não assumam isso, né? Mas quando você vai estudar direitinho a soteriologia oficial da Igreja Católica Romana, ela é semi-pelagiana. Por quê? Porque ela defende uma ideia de fé mais obras para justificação do pecador, que é essencialmente o que o semi-pelagianismo ensina, tá? Então, além disso, perspectivas legítimas agora, né? Para além de calvinismo e arminianismo. De cabeça aqui eu lembro do agostinianismo, do tomismo, jansenismo, luteranismo, molinismo, amiraldismo. É tudo no ismo, né? Mas você vê só, quantas perspectivas tem para você, que defende uma determinada, né? Você só mal estudou a sua, que dirá as outras, e você achar que não vai ter todo o monopólio da verdade, que ninguém, todo mundo é errado, só você está certo. Né? Mas sabe a arrogância que é isso? Como não faz nem sentido você pensar dessa forma? Então, existe toda essa miríade de ideias, né? Duas que eu citei aqui são heréticas, as outras são possíveis leituras, né? Algumas são mais próximas de outras, né? Por exemplo, o agostinianismo é muito próximo do calvinismo, né? Mas ainda assim não são exatamente a mesma coisa. Calvino bebeu muito de Agostinho, né? Tanto é que alguns falam que o calvinismo é o agostinianismo protestante, tá? Mas ainda assim não são exatamente a mesma coisa, são escolas distintas que começaram em períodos distintos, né? E você vê que há essa riqueza de perspectivas, que se você não estudou nem o básico de cada uma, com que propriedade você vai se meter, por exemplo, a debater esse tema em rede social, né? Eu acho que você primeiro precisa passar a gastar tempo, nem que você gaste 3, 4, 5 anos estudando aquele tema, mas para quando você vier falar, de fato, a sua fala transmitir graça, alguém que realmente entenda o que está falando, e não um criador de espantalho que não sabe o que está falando, não sabe nem a extensão do assunto, até onde vai, quantas perspectivas existem, e está se propondo a falar de coisas que não estudou de fato. Quando você faz isso, você põe em crédito a tua própria credibilidade. Por quê? Quando alguém que entende do assunto te vê falar e vê que você está fazendo espantalhos, vai perceber o quê? Olha só, não sabe do que está falando, é alguém que não estudou o assunto direito, né? E aí você acaba perdendo a sua credibilidade com relação a pessoas que realmente entendem. Você pode até enganar os incautos, mas quem entende, poxa, não vai comprar a sua narrativa, porque você está realmente falando de coisas que não entendeu e que não estudou. Por isso, essa humildade, você perceber, poxa, peraí, esse assunto é muito grande, deixa eu gastar tempo com ele, para então falar com propriedade do assunto.